Fala galera, Leanderson Lima na área, e nesta semana decisiva do Campeonato Brasileiro da Série C, lá no programa Meio Dia com Jefferson Coronel. Inclusive eu deixo o link completo aqui do programa e convido você a se inscrever aqui no canal do Coronel, né? Eu e o Coronel entrevistamos o lateral esquerdo Renan Castro do Amazonas Futebol Clube, que é uma das peças aí fundamentais dessa grande engrenagem que levou o futebol amazonense de volta à Série B depois de 17 anos. E o Renan falou muitas coisas aqui interessantes dos bastidores e principalmente, né, do jogo contra o Brusque, essa grande final. Vamos conferir como foi essa entrevista. Roda o VT. Bom, agora tá aqui o Renan, que é lateral ou ala esquerda, Renan? É lateral ou ala? Um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois, né? Ali do Amazonas Futebol Clube, te dá os parabéns aí pela vitória de vocês, pela conquista, né? Isso honra muito a gente. Acredito que nós jogadores e o estado inteiro, né? Tá muito feliz, muito contente com essa conquista. Foi algo que a gente construiu desde janeiro, né? É claro que agora é um momento de glória, um momento de felicidade, né? Só que tem todo um processo que a gente passa, tem todo um trabalho que é feito, né? Então isso daí tem que ser muito valorizado, é muito difícil. Tinha muito tempo, eu não sei exatamente há quantos anos, mas eu sei que era muito 17 tempo. anos que a gente não tinha uma Série B. Então, assim, é algo que realmente a gente tem que valorizar, né? E nós, atletas também, eu não sou daqui, mas fui muito abraçado, muito acolhido pelo povo amazonense. E a gente sabe que essa reciprocidade de atletas, de imprensa, de vocês também ajudando, é muito importante para o crescimento do futebol no estado, né? Então, a gente está muito feliz. E eu tenho certeza que foi um ano belíssimo, principalmente para o Amazonas, né? O primeiro título estadual, e agora a gente coroando esse feito com acesso é motivo de muita felicidade pra gente. Bom, Renan, o jogo ontem e o campeonato foi difícil para vocês. Esse jogo aqui é um pouco mais fácil, né? Mais tranquilo, né? Quando é que vocês perceberam que dava, por exemplo, faltou o Sassá sábado, né? Que eu achava que ia ser assim, uma falta muito sentida, e sempre é um jogador do nível dele. Mas o time se comportou no mesmo padrão, eu não vi muita diferença não, entendeu? Eu acho assim que o time tá mais não tá dependente de um jogador só, que é um grande jogador. Quando é que vocês perceberam que dava para ganhar? Você vê no final do ano passado, né? Eu cheguei no início desse ano, né? Porque no começo dessa fase final, o time deu uma patinada, até que saiu o técnico lá, o Lacerda. Ali deu um frio na barriga ali? Cara, toda competição que nós entramos, a gente entra com o objetivo principalmente na Série C, né? De acesso, de título, né? E é normal, durante a competição, a gente oscilar, né? É um ano muito extenso, onde a gente tem muitos jogos, tem lesão, acontecem muitas coisas que vão dificultando a gente a dar talvez uma sequência, a performar bem o ano inteiro. Mas o grupo que foi montado de atletas, de homens também, eu acho que isso daí é o principal. Porque quando você consegue conciliar o bom atleta com o bom ser humano, você consegue ter êxito. E acho que foi isso que aconteceu com o nosso grupo. Apesar dos momentos difíceis que nós tivemos na competição, a gente reconhece isso, que tinha jogos que às vezes a gente ganhava e não conseguia performar da melhor forma, mas o resultado ele via. Então, assim, a gente sempre trabalhou, a gente sempre se cobrou muito internamente, a gente sabia da nossa capacidade. No início desse quadrangular a gente começou com 2 derrotas, teve a troca do comando, mas cara, o mérito é de todo mundo que estava desde o início, todo mundo que chegou, eu acho que estava todo mundo no mesmo objetivo, todo mundo numa mesma sintonia. Eu acho que isso que fez com que a gente chegasse nesse momento e que a gente fosse coroado com acesso. Renan, vocês têm um estilo de jogo que vai muito bem fora de casa. Isso é uma coisa até historicamente incomum no futebol amazonense. Não é uma coisa normal o que vocês fizeram na primeira fase, venceram, se não me engano, teve 5 jogos que vocês venceram fora de casa, né? Na primeira fase. Sim. Eu vi de o Manaus, né? Que sofria fora de casa. O Manaus sempre, por isso nunca conseguia jogar, teve 2 vitórias no campeonato inteiro. Então, assim, agora a final contra o Brusque é fora de casa, e o quanto esse poder que vocês têm de jogar bem fora de casa pode, de repente, se valer nessa hora de trazer um título que vale lembrar que você está falando de 17 anos sem Série B, mas o Amazonas, o futebol amazonense nunca ganhou um campeonato brasileiro em nenhuma divisão.
É algo que a gente tem consciência de realmente entrar mais uma vez para a história, né? Cara, o fato da gente ir muito bem nos jogos fora de casa vai muito pelo elenco que foi construído. É um elenco muito cascudo, um elenco muito maduro, é um elenco que tem muitos jogadores que já jogaram divisões acima. Então eu acho que isso facilita muito. A gente pegou muito jogo que tem aquela atmosfera de torcida, que tem times que tem pressão, que tem aquela atmosfera boa que todo jogador gosta, né, de jogar. Então teve jogos, por exemplo, nosso penúltimo jogo contra o Paysandu, a gente saiu atrás do placar contra 50 mil pessoas, um jogo que o Paysandu, se ele empata, ele tava anteciparia o acesso dele pra Série B. E a gente ali, cara, eu acho que ali foi uma prova muito daquilo que a gente fez o ano inteiro, que era um jogo mental principalmente muito forte, que exigia muito do nosso grupo, e ali a gente teve muita maturidade, uma força mental muito grande, uma força do grupo de reverter o placar, de reverter uma situação, e ali a gente conseguiu demonstrar mais uma vez a força do grupo, a nossa maturidade de você começar um jogo atrás do resultado, a gente buscar uma virada e você se manter, porque a gente conseguiu virar o jogo 11 minutos do segundo tempo, e você conseguir se manter diante de 50 mil pessoas com resultado final, com uma vitória, cara, é algo que realmente a gente... O time não desequilibrou ali, viu? Sim. Não, se manteve, né? Se manteve. A gente desarticulou um pouco o Paysandu, né? Os caras parece que não estavam entendendo, né? Sim, até depois do nosso gol, acho que até a equipe dele sentiu um pouco, né? A questão da atmosfera, da torcida. Porque a torcida também tem isso, né, Renato? Sim. Você tem ali o estádio cheio te apoiando, mas se você dá um tropeço, isso também vira um pouco contra, né? Sim. Ainda mais no caso do Paysandu, que tem uma torcida histórica, né? A camisa grande, pesa, né, velho? Pesa, O Paysandu pesa. O Paysandu disputou Libertadores, pô. Tem um ali que conhece bem dessas histórias ali, nos bastidores, nosso querido Tobias, né? Conhece bem. Mas eu queria te perguntar o seguinte também, teve essa mudança do Lacerda, saída do Lacerda para entrada do Luizinho, o que assim, acho que é uma curiosidade de todo mundo, né? O que o Luizinho trouxe. O que alterou, né? Que alterou, porque assim, são os mesmos jogadores praticamente, muito do estilo do jogo foi mantido, mas assim, vocês conseguiram, por exemplo, nos últimos jogos com Lacerda, eu percebi ali muita dificuldade de criação ali na frente, vocês ficou muito no chuveirinho, mas de repente deu uma mudada, uma virada de chave, e vocês assim, primeiro, parece que acalmaram, né? O time acalmou. Voltou a conseguir jogar, sair, mas assim, o que foi a chave assim que o Luizinho conseguiu virar com vocês? Cara, o Luizinho chegou num momento muito difícil, né? De você reverter uma situação, como eu já falei, de você conseguir vir de 2 derrotas num quadrangular onde você só tem 6 jogos. Muita gente já dava a gente como eliminado, né? Muita gente mesmo. Como um time que ia ser o patinho feio da competição. Mas toda mudança, ela gera uma expectativa para quem tá jogando, para quem não está jogando. Então, seja boa ou seja ruim. E, cara, o Luizinho, ele conseguiu trazer muita coisa positiva pro nosso elenco, sabe? Muita coisa boa. Ele conseguiu retomar a confiança de muitos jogadores. A experiência dele. Sim, isso pesou conta também. Conta. É um cara, é um treinador que já teve do nosso lado, né? Já teve do lado do atleta. O Lacerda também. Jogo parou há pouco tempo, então eu acho que a experiência do Luizinho, a vivência dele no futebol trouxe pra gente uma confiança a mais, sabe? Trouxe uma tranquilidade pra gente conseguir trabalhar, pra gente conseguir performar, porque os jogadores foram os mesmos, né? Não chegou ninguém depois que o Luizinho chegou. Então essa mudança foi muito mais a questão da confiança, a questão de a gente conseguir jogar com mais leveza, e aí as coisas naturalmente acontecem, né? Eu acho que ali na vitória do Volta Redonda, quando a gente ganha de 2-0, a gente consegue olhar no olho do outro e reconhecer assim, ainda dá. Ainda tem chance de a gente conseguir esse acesso, porque se a gente empata ali, a gente tá praticamente fora. Não, e naquele momento já tinha pessoas fazendo as contas, já processo, por exemplo, do Paysandu, né? Sim. Perdeu e tudo mais. Eu olhando o futebol assim, às vezes eu percebo que há uma certa diferença entre jogadores dentro de campo. Não sei se... E isso acontece, a gente sabe que acontece. Eu não consegui enxergar isso nesse time aí,
o Leanderson, entendeu? Me parece que estava todo mundo disposto a dar a bola para quem tivesse melhor colocado, todo mundo sabia o que fazer. É uma coisa que eu percebo isso do futebol, às vezes o time não sabe o que fazer com a bola, entendeu? E toda vez que o Amazonas pega a bola ali na defesa, vai até o ataque, vai até a beira da área, troca, quando não dá a volta, recua, parece que isso me parece que a confiança que o Luizinho dá, isso me ajudou talvez a não desestabilizar o time diante, vamos citar bem, de um Paysandu, né, lá no Pará, que é um negócio de louco. Eu confesso que eu achei que vocês iam voltar de lá derrotados. Me perguntasse a minha opinião, não vou falar nem aposta, mas minha opinião, eu diria, olha, quase impossível ganhar lá, não é impossível, mas 90% de chance do Paysandu meter um ou dois lá, e vocês trouxeram de lá a vitória, né? A gente sabia da dificuldade que era esse jogo, né? Até porque no dia anterior o Volta Redonda ele ganha do Botafogo e ele embola praticamente o grupo inteiro, né? Porque ali se o Volta Redonda empata com o Botafogo e a gente concretiza a vitória que a gente teve no domingo, a gente já subiria lá em Belém. Isso. Só que com a vitória do Volta Redonda, embola tudo e aí fica tudo para a última rodada. E a gente já sabia da importância que ia ser o jogo lá em Belém. Com esse resultado, a gente triplica a nossa atenção, a nossa concentração. Isso que você falou, cara, é a maturidade que eu falei. É o entendimento do jogo, é você entender os momentos que você talvez tenha que baixar um pouco as linhas, saber que o adversário está um pouco melhor e você saber se defender, que isso também é uma virtude, você saber entender os momentos do jogo, porque dentro do jogo, o jogo ele se desenha em muitos momentos, né? Então você entender que às vezes é necessário você baixar um pouco o bloco, você se defender um pouco mais, ganhar energia para depois atacar, e a gente fez muito bem isso lá em Belém. Muitos jogos assim a gente soube administrar o resultado, administrar a nossa vantagem, e cara, foram 4 jogos onde a gente fez 8 gols e tomou um gol. Então assim, é algo que brincadeira, é absurdo, que realmente é de se exaltar, e o mérito é de todo mundo, né, cara, da comissão, dos atletas. Acho que todo mundo que foi envolvido nesse processo tá de parabéns. Renan, e assim, a gente já viu isso no futebol algumas vezes, assim como tem um time, quando pega uma sequência ruim, às vezes ele vai ladeira abaixo e não consegue mais se recuperar. E do mesmo jeito acontece também o time que quando vira a chave ali e começa uma sequência de bons resultados, aquilo parece que toma conta do elenco de forma que vão atropelando até o fim. E o quanto disso aí você acha, assim, da tua vivência no futebol, vocês chegaram nesse momento e que pode agora culminar aí com, de repente, a conquista do Brasileiro? A vitória, ela traz muita confiança, né? Traz muita coisa boa. A semana, ela é diferente, ela começa diferente. Você trabalhar numa semana onde você venceu o jogo no final de semana é totalmente diferente. Onde você subiu. Sim. Melhor ainda, né? A confiança, ela tá lá em cima, a alegria. Então é muito bom você trabalhar nesse ambiente de vitória, nesse ambiente de alegria. E, cara, eu acredito muito na força mental. É algo que eu há um tempo atrás, eu trabalho comigo mesmo. Porque eu acho que, além do atleta, tem um lado humano. Eu acho que isso é muito importante. Em todas as áreas, em todas as funções, mas principalmente no futebol, onde você move um estado, onde você move muitas pessoas. Ali naquele momento, no sábado, tinham quase 45 mil pessoas, só que é um estado que nós estávamos representando. Então, quando você consegue receber esse carinho, esse amor, como vocês falaram no início do programa, do povo amazonense, cara, a nossa alegria como atleta, como ser humano, é retribuir tudo aquilo que a gente tem recebido do povo, né? Então, assim, é algo que motiva a gente ainda mais a continuar fazendo história, a continuar escrevendo o nosso nome no futebol amazonense, no futebol nacional, elevando o nome do clube e do futebol, assim, do estado, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai comemorar, já comemoramos, né? Então, a partir de amanhã a gente começa a pensar no Brusque para poder a gente conseguir esse título tão sonhado pro estado e pro clube. Bom, eu vou fazer uma perguntinha para ele aqui, porque a gente tem as entrevistas do combate aos incêndios, mas assim, você agora é um jogador de Série B, certo? Como todos os jogadores que estão no Amazonas. Você quer ficar, isso vai ser encaminhado depois de terminar o campeonato?
É normal agora que vocês sejam visados no bom sentido, sejam procurados, sejam consultados. O empresário vai lá, vai oferecer, alguma coisa já assim ou fica para depois, Renan? Eu conversei com meus empresários, com o pessoal do clube também. A gente preferiu deixar isso para depois da competição, até porque ainda faltam mais 2 jogos, né? A gente conseguiu o primeiro objetivo, né? Então a gente tá focado exclusivamente nesses 2 jogos, né? Na final, no título. E aí depois a gente senta e conversa, mas é um clube que eu me identifiquei muito, é uma cidade, um estado que eu tenho um carinho imenso. E se for da vontade de Deus, se tudo for para acontecer, vai ser muito gratificante a gente continuar aqui pro ano que vem. A gana e a vontade, aquela coisa de entrar precisando de um resultado, mantém agora para esses 2 jogos que faltam? Pessoal, com certeza, a nossa competitividade tem que estar sempre lá em cima, né? É isso que move a gente, é isso que faz com que o futebol seja apaixonante. Do outro lado tem atletas também que vão querer entrar para a história de um estado, de um clube, mas a gente tem o nosso objetivo, a gente tem o nosso sonho e eu tenho certeza que a gente vai fazer por onde conquistar esse título. Bom, Leanderson, obrigado ao Renan por ter vindo aqui, o lateral esquerdo, o lateral ao ala, o cara ali da esquerda do Amazonas Futebol Clube, já um jogador de Série B, como todos os jogadores que fazem parte desse elenco do Amazonas, a diretoria, os jogadores da comissão técnica, os funcionários, todos estão de parabéns, ninguém ganha nada sozinho, tem uma estrela dentro de campo, que é o Sassá, óbvio, isso não é novidade, mas nem ele ganharia sozinho, claro, tudo é um trabalho de equipe. Parabéns a vocês aí, Renan. Boa sorte na carreira e que dê tudo certo. Se você ficar por aqui, dê tudo certo pro Amazonas e que a gente possa acompanhar esse time aí pelo Brasil agora na Série B, com adversários bem mais pesados, né?